Então, temos aqui uma questão de método gráfico para revisar. Eu adiantei algumas informações aqui, lembrando que método gráfico a gente tem apenas duas variáveis de decisão, e quando a gente vai fazendo a nossa programação linear, que a gente termina, a gente consegue montar um gráfico que ele mostra a nossa solução ótima. Aqui nessa questão, eu tenho uma empresa do setor de móveis para escritório, fabrica dois tipos de produtos, estantes e escrivaninhas. As escrivaninhas são vendidas com lucro de R$100 por unidade e as estantes são vendidas com lucro de R$80 por unidade. Com isso aqui a gente já consegue formar a nossa função objetiva aqui, né, que é o lucro. As quantidades de horas necessárias para confeccionar cada produto, assim como a quantidade de horas disponíveis em cada departamento, são apresentados na tabela a seguir. Com essa tabelinha aqui, a gente consegue fazer as nossas restrições. E aqui eu já coloquei um nome para cada uma, né? Fitagem, aqui, departamento de fitagem, pintura, corte, embalagem, acabamento. Isso aqui vai dar muitas restrições, né? 5 restrições. Eu coloquei o nome 1 para fitagem, 2 para pintura, 3 corte, 4 embalagem e 5 acabamentos. Isso aqui vai facilitar quando a gente for colocar aqui no gráfico, certo? Aqui é a minha capacidade máxima de horas de cada departamento, e aqui quanto cada produto ele vai requerir de horas daquele departamento. Notando aqui que tem esse detalhe aqui, deixa eu colocar um pouco mais clara, que aqui no de escrivaninha, na fitagem, apenas a escrivaninha que vai gastar horas daqui da capacidade da fitagem. Aí nesse segundo aqui de pintura, apenas as estantes, né, que vão passar pelo processo de pintura, visto que o outro valor aqui é 0, certo? Eu já adiantei umas informações aqui, por exemplo, as variáveis de decisão. Meu x1 vai ser as escrivaninhas, aqui escrivaninhas, tá? x1, e as minhas estantes vão ser meu x2. Então, x1 a quantidade de escrivaninha, x2 quantidade de estantes. Eu já adiantei aqui a função objetiva também, certo? Que ela vai ser uma função objetiva de maximizar o lucro. Então, o lucro aqui, primeiro da escrivaninha, que é o nosso x1, é 100. Então, R$100, 100 vezes x1, que é a quantidade de escrivaninha, mais 80 vezes x2, que é a quantidade de estantes. Aqui já temos a nossa função objetiva. Agora a gente passa aqui para para as restrições, que eu também adiantei aqui, porque a tabela já está montadinha, eu só passei as informações para cá. Então, minha primeira restrição de fitagem aqui, certo? Eu tenho 0 aqui no meu x2, fica um pouco confuso, deixa eu tirar essa linha aqui. Certo? Então, aqui eu tenho, na minha estante, não vai passar pelo departamento de fitagem, apenas a escrivaninha. Então, 2x1 tem que ser menor ou igual a 360, eu passei isso para cá. Na de pintura, eu tenho 2x2 é menor ou igual a 450, certo? Porque o tempo que eu gasto aqui das minhas estantes que vão passar ali na pintura, elas não podem ultrapassar 450, então menor ou igual a 450. Aqui na restrição de corte, eu tenho 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 550, que é a minha capacidade máxima ali de corte. Isso aqui também tá aqui. Passei todas essas informações para lá. Aqui eu tenho aqui 2x1 mais 1x2, que é a mesma coisa que x2, é menor ou igual a 400. Foi passado para cá também. E aqui 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 700. Aqui tá a informação, certo? Então, isso aqui são as horas necessárias, né, em cada departamento. Então, 1 fitagem, 2 pintura, 3 corte, 4 embalagem, 5 é o acabamento. Agora a gente vai, eu já passei aqui um quadro, um gráfico para facilitar, e vamos começar marcando nossos pontos. Geralmente, quando a gente vai marcar uma coordenada num gráfico, a gente vai ter x1, vírgula x2. Então, vai ter o ponto 1 e o ponto 2. Isso aqui vai nos determinar uma reta aqui no gráfico, onde essa reta aqui de baixo é a x1 e a de cima é a x2, tá bom? Então, aqui, na primeira restrição, eu tenho 2x1
vai ficar igual a 360, porque eu quero encontrar um ponto. 2x1 é igual a 360. Então, eu não quero todos os pontos que são menores ou iguais a 360, eu quero um ponto específico, certo? Então, vou pegar x1 igual a 360 dividido por 2. Isso aqui dá 180. Então, essa primeira eu já resolvi. Tenho que x1 é 180. 180. E o meu x2 eu não tenho aqui nessa equação, então o meu x2 é 0. Aqui na segunda restrição que a gente tem é 2x2, 2x2 menor ou igual a 450. Opa, menor ou igual não. Confundi aqui. A gente já passa para igual a 450. Então, x2 igual a 450 dividido por 2. 450 dividido por 2, 225. Então, aqui eu vou ter... Eu não tenho meu x1, então x1 é 0. Meu x2 é 225. Agora, a gente vai para a nossa terceira, quarta e quinta restrições. Vou aqui colocar a terceira aqui. Terceira restrição, que é 2x1 mais 2x2 igual a 550. Quando a gente tem aqui duas variáveis, eu tenho x1 e x2. Para eu descobrir os pontos, eu posso substituir uma delas por 0, certo? E quando o meu x1 é 0, isso aqui vai ficar 2 vezes 0, que isso aqui vai dar 0. Então, vai sobrar apenas 2x2 igual a 550. Então, 550 dividido por 2, que o 2 vai passar dividindo isso aqui, vai dar 275. 275. Agora, como eu testei com x1 e eu tenho x2 aqui, eu posso testar com x2 também. x2 igual a 0, porque isso aqui vai me dar uma reta com duas coordenadas. Quando o meu x2 é igual a 0, eu vou ter aqui... aqui vai ficar 2 vezes 0, isso aqui vai ficar 0, e eu vou ter apenas essa parte aqui, então vai ficar 2x1 é igual a 550. Quando eu for dividir isso aqui, vai dar 275 também, certo? Então, como é que vai ficar as coordenadas nessa parte aqui? Eu tenho aqui primeiro que quando o x1 é 0, o meu x2 é 275. E tenho que quando o meu x2 é 0, o meu x1 é 275. Então, vai ficar x1 275 e o meu x2 é 0. Já tenho aqui as minhas coordenadas da restrição 3. A 4 eu vou colocar aqui, só por causa desse espaço mesmo. 4 é 2x1 mais x2, isso aqui é igual a 400. A gente vai fazer a mesma coisa. Quando x1 é 0, 2 vezes x1, que vai ser 0 aqui, vai dar 0. Aí vai sobrar só x2 igual a 400. Quando eu tenho que o meu x2 é 0, x2 é 0, então vai sobrar apenas 2x1 igual a 400. Vai ficar x1 igual a 400 dividido por 2, isso aqui vai dar 200. Minhas coordenadas aqui no quarto vão ser
Quando x1 é 0, o meu x2 é 400. E quando o meu x2 é 0, o meu x1 é 200. Então, eu tenho 200 e 0, certo? Aí, agora, a gente só fica sobrando aqui a última restrição, que é 5. Ela é 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 7. Menor ou igual não, toda vez confundo. É igual a 700. O que a gente quer descobrir é apenas um ponto, então, igualdade. x1 é 0, quando x1 é 0, eu tenho que sobra apenas essa parte, então 2x2 igual a 700. x2 igual a 700 dividido por 2, quando eu divido 700 por 2, a gente vai ter 350. Aqui a gente vai fazer agora quando o x2 for 0, x2 igual a 0. Quando o meu x2 igual a 0, sobra apenas 2x1 igual a 700. Vai ficar da mesma forma, né? 700, passando o 2 dividindo, 700 dividido por 2 também vai dar 350. Como é que vão ficar essas coordenadas daqui? Quando o x1 é 0, o meu x2 é 350. E quando aqui o meu x2 é 0, o meu x1 é 350. x1 é 350. E o x2 é 0. Com essas informações aqui, a gente já consegue passar para o gráfico. Deixa eu ver se eu consigo deixar numa cor que destaque um pouquinho mais esses pontos. Dá para perceber melhor. Vermelho. Esses daqui também. Pronto. Bom, a partir daqui, a gente pode começar já a passar essas coordenadas para o nosso gráfico. Aqui nesse gráfico que eu coloquei, a cada tracinho que passa aqui, eu aumento 25, certo? Então, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e por aí vai. Eu tô aumentando de 25 em 25. Foi como eu preferi, você pode fazer de outras formas também. O importante é que a sua escala fique realista, para você poder fazer para fazer o gráfico e ele dar certo. Aqui a gente vai passar todas essas coordenadas e esses pontos para o gráfico. Da x1, vou colocar outra cor aqui. Quando a gente tem aqui apenas um ponto, quando o outro é 0, isso aqui vai ficar uma reta ou na horizontal ou na vertical, certo? Nesse caso aqui, quando o x1 é 180, o x2 é 0. O x2 0 é x1 180. Vai ficar mais ou menos por aqui, certo? Deixa eu fazer isso aqui com o mouse. Acredito que vai ficar mais simples. Então, isso aqui vai ser uma reta que vai subir dessa forma. Pois eu não tenho outra coordenada que ela vai bater nesse meu eixo de x2, certo? Eu não tenho outra coordenada que me diz onde é que eu vou atingir aqui, eu só tenho essa, então significa que vai ser uma vertical. Aqui, essa aqui é a minha primeira restrição. Na minha segunda restrição, vou trocar a cor. Eu tenho que quando o meu x1 é 0, nessa linha meu x1 0, o meu x2 é 225. 225, bem aqui, certo? Então, eu também não tenho
outro ponto. Então, ele vai ficar assim, retinho. Essa aqui é a minha segunda restrição, certo? Vou colocar outra cor. Na minha terceira restrição aqui, eu já tenho 2 pontos. Essa só tem um, essa só tem um, por isso que ficou dessa forma. Mas agora eu tenho 2 pontos, significa que ela vai atingir as minhas 2 retas aqui. Então, quando o meu x1 é 0, o meu x2 é 275, meu x1 0, o meu x2 é 275 aqui, certo? E ela vai bater no meu x1, 275, e x2 igual a 0. Então, ela vai bater lá do outro lado. Ficou errado aqui. Deixa eu colocar de novo. 270, 250, 275, mais ou menos por aqui. E ela vai bater no meu 275 aqui de baixo. Essa é a minha terceira restrição. Vou utilizar mais uma cor. Vamos para a quarta restrição aqui, que quando o x1 é 0, o x2 dela no primeiro ponto é 400, então aqui 400. E ela vai bater no x1 igual a 200, lá embaixo. x1 igual a 200. Bem aqui. Então, no x1 é igual a 200 e x2 igual a 0, que é bem neste lugar que eu coloquei aqui. E essa é a minha quarta restrição. Quarta restrição. Vou colocar mais um em preto, porque acabou minhas cores. E a 5, restrição 5, ela, quando o meu x1 é 0, ela vai bater no 350, certo? Então, bem aqui. E quando o meu x2 é 0, ela bate, x2 é 0, ela bate aqui no 350 também do outro lado. Então, vai ficar dessa forma. Essa aqui é a minha restrição 5. Qual que é o meu conjunto viável depois que eu vejo todas essas linhas aqui? Eu tenho que o meu conjunto viável, ele é sempre, eu tenho que sempre restrições de menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Então, vamos começar pela primeira restrição. Tem que ser menor ou igual a ela. Então, esse resultado vem pra cá, certo? Menor ou igual. O que a gente exclui é esse lado aqui direito, essas restrições. A minha restrição 2 tem que ser menor ou igual à restrição 2, que vai ficar o seguinte, para baixo. Então, a gente tem agora um quadrado aqui de região viável. Na restrição 3, eu tenho na minha restrição 3 que vai descer aqui também para ficar menor, porque tem que ser menor ou igual a esses valores, certo? E agora eu tenho aqui a minha restrição 4, certo? Aqui é a restrição 4. Restrição 4 tem que ser valores menores. Então, tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E a 5, restrição 5, ela tá aqui de fora, né? Essa aqui em preto que eu fiz. Ela não tá restringindo ativamente a nossa região, que por enquanto a nossa região ficou isso aqui, ó. Essa parte daqui ficou a nossa região viável. Toda essa parte aqui, as restrições, todas essas linhas, elas restringiram nossa solução, nosso conjunto viável para essa região aqui, certo? Então, essa 5, a restrição 5, nem chegou a encostar aqui. Então, vou marcar esses pontos aqui, que eles serão importantes. Esses pontos aqui, este
e esse aqui, e esse. No caso, esse aqui. Certo? Que é o dos 180. Então, a gente vai passar agora a descobrir quem é que são esses pontos. Esse aqui, em específico, deixa eu ver se eu tenho outra cor para dar um destaque. Vou colocar roxo. Esse aqui é o encontro da minha restrição 2 com a minha restrição 3. Então, esse aqui é 2 e 3. Nessa região aqui, eu tenho o encontro da minha restrição 4 com a minha restrição 3. Então, eu tenho 3 e 4. Aqui o encontro. Nessa região, eu tenho o encontro da minha restrição 1. Da minha restrição 1 e da minha restrição 4. Então, eu tenho todos esses pontos, certo? E agora eu tenho que descobrir qual que é o valor neles. Vou colocar aqui pro lado. Ou melhor, eu vou passar essas restrições para baixo. Só por enquanto, para abrir um espaço aqui. Primeiro, vamos começar com esse ponto aqui, 2 e 3. Eu vou abrir aqui 2 e 3. 2 é, no caso, eu tenho aqui o meu 2. Minha restrição 2. Meu x2 é igual a 225. Então, vou colocar aqui x2 é igual a 225. E a minha restrição 3 é essa aqui. 2x1 mais 2x2 é igual a 550. O que eu posso fazer? Eu tenho que x2 é 225. Eu posso substituir esse valor aqui em x2 na de baixo, que vai ficar o seguinte: 2x1 mais 2. Aí o x2 é 225 vezes 225 igual a 550. 2 vezes 225, aqui eu vou ter 450. 450. E aqui 2x1 mais, certo? Eu passo para o outro lado, subtraindo, então 550 menos 450 vai dar 100. E sobrou 2x1 aqui de cima. x1 é igual a 100 dividido por 2. Isso aqui, 100 dividido por 2, vai dar 50. Então, eu tenho que meu x1 é 50 e o meu x2 é 550. Então, nessa aqui vai ser o seguinte: 50 225 no meu x2. 225. Ponto. A gente descobriu quem que é esse ponto aqui. Vamos descobrir os outros. Eu vou apagar essa parte aqui para abrir espaço para fazer as outras questões. Então, aqui nesse segundo ponto que a gente tem que encontrar o 3 e o 4. Vamos abrir aqui. O 3, restrição 3, a gente vai colocar 2x1 mais 2x2 igual a 550. E a 4, 2x1 mais x2 igual a 400. Quando a gente tem assim, a gente vai fazer pelo método da adição, que fica mais fácil. Como é que vai fazer? A gente pode multiplicar essa daqui, essa questão aqui, por menos 1. Essa equação aqui de baixo.
Por quê? Ela vai ficar com todos os números negativos e a gente vai conseguir cancelar esse aqui, ó, 2x1, porque vai ficar menos 2x1, isso aqui vai dar 0, no caso. Então, vai ficar o seguinte: 2x1 mais 2x2 igual a 550. E o de baixo eu vou estar multiplicando aqui por negativo, vai ficar menos 2x1 menos x2 igual a menos 400. Quando eu somo isso aqui, 2x1 menos 2x1 dá 0. Então, a gente nem precisa colocar aqui. 2x2 menos x2 vai dar só um x2. E aqui, 550 menos 400 dá 150. A gente tem que x2 é 150 agora. E nessa que a gente tem x2 igual a 150, a gente pode substituir aqui e descobrir o valor. Vou utilizar essa daqui, tá? Essa inicial, a gente ignora essa modificação que a gente fez. A gente vai utilizar essa tabela inicial. Então, eu tenho aqui 2x1 mais x2, que eu descobri que meu x2 é 150 igual a 400. Você vai passar 400, você vai passar subtraindo, vai ficar 400 menos 150, certo? Então, vai ficar 2x1 é igual a 400 menos 150, isso aí vai dar 250, certo? Acredito que sim. É isso mesmo. Tô péssima da matemática hoje. 400 menos 150, é isso. 150. x1 igual, aí a gente vai dividir o 250 por 2, que isso aí vai dar 125. Então, o que eu tenho que quando meu x1 é 125, meu x2 é 150. Então, quando meu x1 é 125, meu x2 é 150. E eu tenho o valor desse ponto aqui. Agora tá faltando mais um, eu vou apagar aqui também pra gente poder fazer. Próximo é com ponto 1 e o ponto 4. Meu ponto 1, eu tenho aqui que x1 é igual a 180, certo? x1 é igual a 180. E o meu ponto 4, 2x1 mais x2 é igual a 400. Então, aqui, se eu tenho x1 igual a 180, eu posso substituir nessa de baixo. Fica 2 vezes 180 x1 mais x2 igual a 400. 2 vezes 180, eu vou ter aí 360. Vou passar para o outro lado subtraindo, vai ficar x2 igual a 400 menos 360. x2 é igual a 40. Então, quando o meu x1 é 180, o meu x2 é 40. E agora eu tenho todos os pontos. Vou apagar aqui e colocar de volta as nossas restrições iniciais com os nossos pontos. Como estava antes. E aqui a gente pode fazer e procurar já a solução ótima, certo? Então, a gente vai colocar aqui, vai ter uma linha pra gente colocar x1 e x2.
Aqui a gente vai colocar a nossa função objetivo, certo? Que vai ser z, maximizar, z vai ser igual a 100 x1 mais 80 x2. E aqui a gente vai colocar todos os nossos pontos que foram encontrados. A gente tem 0 e 0, que é o original, certo? O que mais que a gente tem? Temos os pontos 180 e 0, 180 e 0. Temos esse ponto aqui, mas eu vou colocar primeiro esse, certo? Esse ponto aqui é o meu ponto 225, certo? Então é x1, 0, x2, 225. Eu tenho esse ponto aqui, 2 e 3, que é 50 e 225. Esse ponto, 125, 150. E eu tenho esse ponto aqui, 180 e 40. Acredito que a gente já passou todos, tá? Quando a gente chega nessa parte aqui, o que é que acontece? Eu tenho essa tabelinha montada. Eu vou substituir esses valores de x1 e x2 na nossa função objetivo e o valor que tiver maior, né? Que no caso esse aqui é de maximizar. O maior valor vai ser o valor que a gente vai utilizar na função ótima. No valor ótimo, né? A solução ótima que a gente vai ter. Aqui, se a gente tem 0, então a gente vai substituir 100 vezes x1, 0, mais 80 vezes o x2, que é 0. Isso aqui vai dar 100 vezes 0, mais 80 vezes 0. Isso aqui vai dar 0, certo? Nesse aqui eu tenho 100 vezes x1, que é 180, mais 80 vezes o x2, que aqui é 0. Vou deixar para colocar os resultados no final. Aqui eu tenho 100 vezes 0, que é o meu x1, mais 80 vezes 225, que é o meu x2. Nessa parte aqui eu tenho 100 vezes 50, que é o meu x1, mais 80 vezes o x2, que é 225. Que, aliás, vou deixar para resolver essa parte aqui de cálculo no final. Então, de novo, 100 vezes 125, mais 80 vezes 150. Eu apenas estou substituindo esses valores aqui dos pontos aqui na função objetivo. Eu tenho aqui de novo 100 vezes 180 mais 80 vezes 40, certo? Agora a gente pode resolver isso aqui. Deixa eu colocar na calculadora. 100 vezes 180 mais 80 vezes 0. Isso aí vai ficar 100 vezes 180 apenas, vai dar 18.000. Aqui eu tenho 100 vezes 0, isso vai dar 0. 80 vezes 225 também dá 18.000. 100 vezes 50, isso aí dá 5.000, mais 80 vezes 225, que dá meus 18.000. Se eu somar com 5.000, eu vou ter 23.000. Em 100 vezes 125, aí eu vou ter 2.500 mais 80 vezes 150, mais 12.500, isso aí dá 24.500.
24.500. 100 vezes 180, a gente já sabe que dá 18.000, mais 80 vezes 40, mais 18.000, isso aqui dá 21.200. Analisando esses resultados que a gente teve aqui, certo? Isso aqui é a minha linha função objetiva, eu tenho esses pontos aqui e esses resultados, tá? Então, a gente pode notar que eu substituí resultado aqui, aqui foi 0, aqui foi 180, aqui foi 0, 50, 125, 180, 0, 0, 225, 225, 150, 40. Vocês podem notar aqui que aqui tem 100 em tudo, 80 em tudo, esse aqui é apenas esses valores aqui, certo? Respectivamente. A gente substitui e tem o resultado aqui. Como é uma questão que eu tenho aqui de maximizar, eu tenho que procurar o valor aqui que for o maior de todos. Se fosse de minimizar, então você procuraria o menor valor. O maior valor que eu consigo notar aqui é esse, certo? Essa aqui, de 24.500, foi a minha solução ótima. Então, para eu falar aqui que essa foi a minha solução ótima, solução ótima. Para eu falar, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui meu Z é igual a 24.500. Eu tenho que o meu x1 é 125. E o meu x2 é igual a 150. O que é que isso significa? Significa que eu produzi 125 escrivaninhas, x1 é minhas escrivaninhas e x2 são as minhas estantes. 125 escrivaninhas e 150 estantes. Isso me deu o lucro de 24.500. Essa aqui é a nossa solução ótima. Então, vamos ver aqui quais que eram as alternativas que a gente tinha na nossa questão. Formule um modelo de programação linear para esse problema. A gente já fez isso aqui, certo? Fizemos. Use o método gráfico para solucionar esse modelo. Qual o lucro total resultante? A gente conseguiu 24.500, como a gente viu ali na nossa tabela. A região viável do gráfico a gente demarcou aqui, certo? Essa parte aqui que está em roxo. Então, foi feito. Há alguma restrição redundante? Caso afirmativo, identifique-a e dê sua definição. A gente tem aqui nesse gráfico a restrição 5, que ela é redundante, ela não limitou as minhas soluções em nada. Ela nem encosta aqui no meu conjunto viável, certo? Então, ela é uma restrição redundante. E a ausência dela não afeta o resultado, como tem aqui. Então, a gente já terminou esse. Se temos a informação que a empresa produz diariamente 130 escrivaninhas e 50 estantes, de quanto o planejamento ótimo aumenta o lucro em relação ao existente? Então, se ela tem está produzindo 130 escrivaninhas e 50 estantes, eu vou utilizar aqui essa função objetiva. Então, maximizar Z, eu tenho que ela está produzindo 130 escrivaninhas, então 100 vezes 130. E aqui 50 estantes, então mais 80 vezes 50. Qual que vai ser esse meu resultado? Então, 80 vezes 50, que eu vou ter 4.000. 100 vezes 130, 13.000. Quando eu somar esse 13.000 com o meu 4.000, eu vou ter aí 17.000, certo? Então, aqui eu tenho o resultado que o Z, meu Z deu 17
mil. Qual que é a diferença? Se eles estão produzindo 130 escrivaninhas e 50 estantes, eles estão conseguindo esse lucro. 17 mil. Sendo que com o lucro ótimo que a gente encontrou, a gente conseguiu ter um lucro de 24.500. Então, a diferença de 24.500 para 17 mil vai ser 7.500, certo? 7.500. Então, a empresa está ganhando 7.500 a menos por não estar produzindo de acordo com a solução ótima. E é o que tem aqui, certo? O atual está em 17 mil, a solução ótima é em 24.500. O planejamento ótimo aumenta o lucro da empresa em 7.500. No F, se a disponibilidade de tempo para acabamento aumentar em 100 horas, a estratégia de produção muda? Se houver mudança, qual o seu impacto na solução ótima? Justifique sua resposta. Então, aqui, acabamento aumentar 100 horas, certo? Eu já tenho 700. Se você lembrar, a nossa restrição 5, ela era redundante, certo? Então, aqui, ela não afetou a minha produção. Se eu aumentar as horas dela, ela ter mais horas, no caso, essa reta aqui, ela subiria um pouco mais, certo? Essa preta. Ela iria subir um pouco mais, ficaria maior, iria aumentar em 100, certo? Ela ainda assim não iria afetar em nada aqui o meu conjunto viável. Então, se eu aumentar 100 horas no recurso de acabamento, eu não vou ter nenhuma modificação ali no meu resultado, tá bom? Então, não muda, pois é uma restrição redundante e não está limitando os recursos. É isso que vai acontecer se você adicionar. Você pode fazer, claro, se adicionar na prova, você quiser testar, você aumentar aqui, vai ficar 800, certo? E fazer outra restrição aí com 800, vai ser a nova restrição de acabamento e colocar a nova reta aqui no gráfico. Mas, se você der essa analisada, você já consegue responder sem problema nenhum. E aqui a gente termina essa questão de método gráfico.